Shalom, mais uma vez com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos queridos. É sempre muito bom a gente poder estar aqui gravando um outro vídeo, sempre com um assunto decorrente, um assunto extremamente importante das Escrituras Sagradas, a Torá, e isso nos remete sempre à preocupação, ao zelo de nos aprofundarmos, de estudar de fato a palavra de Deus, de modo que a gente tenha uma compreensão real dela, né? Como sempre digo no início dos vídeos, a questão das teologias que existem por aí, elas acabam distorcendo muito o que o texto bíblico quer dizer realmente. O texto no hebraico bíblico quer dizer, ou no aramaico, mas a gente precisa ter primeiro tem que ter esse foco, né? Eu vou estudar a palavra de Deus buscando quanto mais próximo do seu texto original. E segundo, eu tenho que ter um zelo de sagrado, tem que ter esse senso de sagrado dentro de mim, de procurar entender a palavra que está escrita ali, o texto sagrado, de uma maneira que eu entenda, eu compreenda. Muitas das vezes as pessoas leem as Escrituras Sagradas, elas até entendem, atestam, não é a palavra de Deus, mas elas não têm uma compreensão, não têm um conhecimento, né? E lembrando que no hebraico bíblico e no judaísmo, conhecer, ele envolve intimidade. Lembre-se que várias vezes você já deve ter lido textos da Bíblia que falavam assim: fulano não conheceu fulana, né? Beltrano conheceu fulano, ou seja, falando de uma intimidade sexual, falando de um relacionamento sexual. Por quê? Porque o verbo ali, em hebraico, que é usado como conhecer, ele provoca a ideia de intimidade. Então, por exemplo, quando eu digo que eu conheço a palavra de Deus, eu estou atestando que eu tenho intimidade com essa palavra. E o que é intimidade? Você conhece detalhes da palavra. Não é simplesmente a literalidade dela. Não é simplesmente o conhecimento literal dela, vamos dizer assim, né? Mas eu começo a entender, eu vou lá e pego a frase, então, uma frase clássica, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Aí eu começo a me perguntar, por que usou Bereshit? Por que usou bara? Por que está Elohim? E aí eu começo a entender realmente o sentido ali. Por que Bereshit bara Elohim et Shamayim ve'et Eretz? Por que ele está falando Shamayim, né? Céus, no plural? Por que ele também fala lá no finalzinho do versículo terra? E por que ora ele usa Eretz, ora ele usa Adamá? Então eu começo a questionar isso e eu começo a me aprofundar então, né, nas Escrituras Sagradas. Então, hoje o tema que eu vou continuar, né, a gente está alguns vídeos falando sobre entendendo a pessoa do Messias. Nós já vimos os vários vídeos sobre Bereshit, né, sobre Gênesis 1, falando sobre a criação. Eu fiz questão de fundamentar todo esse processo, porque são degraus desse conhecimento, dessa intimidade. E aí depois nós falamos sobre partes do fim, que são as faces de Deus. Nós falamos sobre Kabbalah, como Deus se manifesta no mundo, né? Falamos que o mundo, guarde isso, mundo vem da Olam e vem do mesmo radical que significa oculto, ou seja, o mundo é uma maneira de ocultar o Deus infinito, porque nós não poderíamos contemplar Deus, senão nós não sobreviveríamos. Então o mundo criado por ele o revela, mas ao mesmo tempo o oculta. É como se fosse, imagina um holofote com uma luz intensa, uma luz de farol, bem intensa, farol de oceano, né? Bem intensa. Você não consegue olhar para aquela luz, você ficaria cego. Você quer olhar para o sol, você não conseguiria olhar para o sol, você ficaria cego. Então você precisa de um filtro que regule essa luz para que você não seja ficar cego, vamos dizer assim, né? Então, da mesma maneira, Adonai, ele é chamado de Ein Sof, o infinito, ou Or Ein Sof, a luz infinita.
E eu não posso contemplar Adonai de uma maneira direta. Como, lembra que Moshe falou isso, né? Eu quero te ver, mostra-me a tua face. E Adonai disse, nenhum homem pode ver minha face e sobreviver. Então você vai ver a minha graça, ou seja, tu vai ver a minha manifestação, mas não a mim diretamente. Então essa questão de eu entender que Adonai, isso é muito sério, gente, muito sério. Eu preciso entender que Adonai, ele não é visível para mim, mas ele se manifesta para mim. Para mim, que eu digo a todos nós, né? Ele se manifesta. E essa maneira dele se manifestar, nós chamamos de parsufim, em hebraico significa faces. A ideia de faces é como eu... O que é uma personalidade? Vamos falar, persona, né? O que é uma persona? Persona é como eu me sou identificado. Então, você consegue falar, fulano, a personalidade de fulano é X. A personalidade da ciclana é desse jeito, assim, assim. Você consegue identificar pela persona. E persona, em latim, é uma face. Como eu enxergo aquela pessoa, né? Então, o parsufim, no plural, são faces de Adonai. Como ele se revela. E aí, nós vamos ter, eu falei isso no outro vídeo, né? Nós vamos ter Ari Ampim e Zeir Ampim. Tá? Que significa isso? Face grande e face pequena. A face grande é aquela que eu não consigo contemplar de Deus, né? O Ari Ampim eu não consigo contemplar. Essa face dele eu não consigo. Mas então, como que ele vai se comunicar comigo? Ele vai usar de manifestações que eu possa captar, que eu possa entender, que eu possa visualizá-lo, vamos usar essa expressão, que é o Zeir Ampim. O Zeir Ampim, ele é uma expressão que ele denota não só uma manifestação, por exemplo, uma manifestação humana, onde eu posso olhar para aquela manifestação humana e enxergar, entre aspas, Deus, mas também a própria criação. O Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que são indesculpáveis todos que alegam não conhecer a Deus, porque ele se revela na criação. E é muito interessante, revelar, no hebraico, significa a retirada de um véu, certo? Ou seja, é como se eu tivesse uma cortina, aquela cortina é retirada e eu consigo contemplar, então, ali a manifestação divina. Então, se eu olhar para a natureza, eu lembro de um amigo meu que uma vez nós andávamos de madrugada pela rua e o céu estava bonito, estava estrelado, né? E ele olhou, e foi a primeira vez dele que ele declarou a fé dele em Deus. Ele olhou para o céu e disse, só um louco para não crer que Deus existe. Olha só que coisa maravilhosa está no céu aí. Então ele acabou contemplando um Zeir Ampim, ou seja, a face pequena de Deus, a manifestação que eu consigo contemplar a Deus. Tá? E aí eu vou entendendo que passo a passo, eu estou fazendo isso de uma maneira lenta e progressiva para que a gente possa captar e ter muita segurança no que a gente vai dizer. Porque um dos grandes dilemas é entender que Yeshua, ele não é um segundo Deus, ele não é o número 2 da Trindade. Lembre-se que não existe Trindade. Trindade foi uma mentira inventada a partir do segundo século. Começou com 2 no segundo século e no quarto século foi corroborado, no quinto século foi fundamentada a terceira pessoa da Trindade. Então, as pessoas que viveram no primeiro século, tanto judeus como gentios que criam em Yeshua como Hamashia, como Messias, nenhum deles criam em Trindade. Continuavam sempre declarando que Deus é um, certo? Então, quando eu vou olhar para Yeshua, eu vou perceber, vendo até os textos bíblicos e as manifestações da persona de Yeshua, que ele é Adonai. Isso é muito interessante. Agora veja, as traduções, elas vão ter duas coisas que eu sempre também repito: falhas e tendências. Falhas porque não encontram uma palavra adequada para traduzir, ou acharam que era e colocaram aquela palavra ali, na época mais adequada. E as tendências, o que é? É a questão de, olha, esse texto aqui eu não posso deixar do jeito que ele está no original, porque senão ele vai acabar com a minha teologia, então eu vou dar uma modificada nele. Isso aconteceu
e muitas vezes, e as traduções das Bíblias, elas contêm muito disso. Então eu preciso entender, mas não que eu tenha que pegar minha Bíblia em português e jogar fora, longe disso. Uma Bíblia em português nos conduz também a Deus, só que eu tenho que ter um olhar mais minucioso, eu tenho que buscar esse entendimento, tá? Então nós vamos ver que o Messias, ele é a manifestação, ele é o Zeir Anpin, do Ari Anpin, ele é a face pequena da face grande de Deus, ou seja, ele vai se revelar ali. E tem, olha, tem texto ali que você vai ver, e isso é tão claro que as pessoas não percebem, apesar de ser claro, não percebem. Por quê? Eu me lembro quando a minha esposa começou, eu nunca forcei a barra aqui em casa, para vocês terem uma ideia, eu nunca forcei a barra para ninguém crer em nada. Tipo, eu não falo assim, tem que acreditar, é assim, nós somos judeus, tem que acreditar assim, eu nunca fiz isso. E nem com meus amigos, eu tenho amigos e irmãos que são do cristianismo, eu sei que eles estão errados no modo de compreender as escrituras, mas eu não forço a barra com ninguém. Eu simplesmente procuro mostrar nas escrituras e deixo que a pessoa, ela mesma, seja retirada do véu dos olhos dela. Então, esse é muito gostoso de trabalhar assim, porque Adonai trabalha assim conosco. Ele não nos impõe algo assim, ele vai nos mostrando através das escrituras, dos atos, das ações, das palavras que são usadas ali, ele vai tirando esse véu da gente. Então eu me lembro quando minha esposa começou, um dia nós estávamos conversando, isso é um bom tempo atrás, né? Muitos anos atrás, a gente está conversando, eu falando para ela assim, olha, sabias que Yeshua é o próprio Adonai? Ela colocou o corpo para trás assim, tipo, como que é isso? Mas eu não cheguei e falei assim, tu tem que acreditar nisso. Eu falei assim, tu não sabia? Olha, dá uma olhadinha nos textos aqui, né? Eu vou te dar alguns textos só, e depois nos teus hábitos de leitura, que ela estuda a Bíblia todo dia de madrugada, né? De manhã cedo, tu vai entendendo isso. Aí eu larguei só alguns textos para ela, assim, para que ela pudesse contemplar aquele texto. E ela olhou e começou a pensar, não falou nada. Ela ficou pensando porque aquilo ali mexia com anos e anos. Como ela tinha vindo também do cristianismo, ela tinha muito daquela carga teológica em cima dela, daquela doutrina teológica. E isso mexia muito com ela. Imagina você constrói toda a sua casa em cima de uma estrutura, aí vem alguém e diz, olha, essa estrutura não é sólida. Você vai ter que mexer com a tua casa. Você vai ter que mexer com a tua construção. Com os teus valores ali. Mas aí o tempo foi passando, e ela ia lendo algo no texto e falou assim, olha aqui, né, não é que o texto diz isso mesmo, assim, assim, assim? Aí eu passava dizendo, olha esse texto aqui que eu estou lendo aqui. Ele fala assim, assim, assim. Como é que é tão claro e a gente não enxerga? E aí o tempo foi passando e isso foi fundamentando ela, né? A minha filha, que é uma adolescente, obviamente eu fui trabalhando em cima dela, os textos, até porque ela vive num mundo de coleguinhas cristãos, então eu já sabia que ela ia ter esse choque teológico, né? E aí eu fui preparando, mas a minha filha tem a compreensão pelas escrituras de que Yeshua é uma manifestação de Adonai. Ele é um Zirampim. Isso é evidente nos textos, vocês vão ver, tá? Então eu vou mostrar alguns textos. Não só o Yeshua é um Zirampim, a face pequena, né, a manifestação, mas o próprio Espírito Santo, né, o Lua HaKodesh, também é uma manifestação de Adonai. Dada a grandiosidade de Adonai, ele não pode ser contemplado de maneira direta, certo? Como nós falamos no outro vídeo, que eu achei a ideia muito, muito oportuna também. Você tem lá na rede elétrica, na rua, passa ali 13.000 volts. Você não consegue puxar um fio dali de 3.000 volts, botar na sua casa e ligar um aparelho elétrico na sua casa. Você iria torrá-lo na hora. Então você precisa fazer com que essa seja transformada, essa energia de 3.000 volts seja transformada numa energia menor, para que os teus aparelhos possam suportar aquilo ali, né? Então sai de 13.000 volts, passa para 110, 220, aí você pode ligar com segurança sem risco de queimar o aparelho, certo? Então a mesma maneira é que Adonai, ele é uma energia tão grande,
uma luz tão grande, tão infinita. Não é que ele seja grande porque não tem limites, ele é infinito, ora em sof, que nós não podemos contemplar. Então ele precisa ser transformado, vamos dizer assim, ele usa de um transformador para que o resultado dessa transformação seja viável para nós, seja possível para nós, porque nós estamos numa condição humana. Embora a nossa procedência seja de Adonai, a nossa alma seja de Adonai, nós estamos numa roupagem humana, então lembra que eu sempre falei, né? A alma não é um corpo com uma alma, é uma alma num corpo. E o corpo limita essa capacidade da alma de ter esse contato direto com Adonai. E ao mesmo tempo o mundo é como se fosse uma grande cortina isolando a criação do próprio Deus. Então quando a gente vai lá para Isaías, tem um texto em Isaías 43, 11, né? Yeshayahu fala assim, eu sou, em português, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Está assim, Nohe Adonai Elohim Ibaladei Moshiach. Ele está dizendo, eu sou Adonai, tá? Anohi Adonai. Eu sou Adonai. Ele está dizendo exatamente isso, eu sou Adonai. E aí ele fala, fora de mim não tem Salvador. Reparem que esse texto, fora de mim, ou seja, além da minha essência, do meu ser, não há Salvador. Então quando a gente diz que Yeshua é o Salvador, eu tenho duas maneiras de encarar isso, teologicamente ou biblicamente. Teologicamente vai me dizer o seguinte, ele é o Filho de Deus, então ele é um outro ser e ele é o nosso Salvador. Mas se eu olhar biblicamente, o texto do profeta Isaías está dizendo que fora da essência de Deus, fora do ser de Deus, não há Salvador. E aí eu sou obrigado a repensar, então, peraí. Aí no 43, 14, no capítulo de Isaías, diz assim, assim diz Adonai, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia, a todos farei descer como fugitivos, isso é, os caldeus, nos navios com que se vangloriava. Mas a primeira parte do texto, assim diz Adonai, teu Redentor, o Santo de Israel. Olha só, ele está falando, Koamá Adonai Goalhan Kadosh Israel. Eu sou, assim diz Adonai, o teu Goal, o teu Redentor. Aí ele diz, Kadosh Israel, o Santo de Israel, o que transcende toda a compreensão e é de Israel. Ele tem identidade com Israel. Então ele está dizendo assim, eu sou o Redentor. Mas nós aprendemos na Brit Hadashah, nos textos do, entre aspas, Novo Testamento, de que Yeshua é o Redentor. Mas aqui eu estou vendo em Isaías que o Redentor é o Adonai. Adonai, Koamá, Adonai, Goalahan. Assim, Amar, assim diz Adonai. Eu sou o Redentor. Ele está declarando isso. Então não posso ter uma dupla interpretação de que existe um outro Redentor, uma outra figura. 43:15. Eu sou Adonai, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Olha, mais uma fundamentação. Ele está dizendo o seguinte, Ani Adonai Kedoshen Borei Israel Malchan. Eu sou Adonai. Novamente ele está dizendo, eu sou Adonai. A identidade dele. O vosso santo, o santo de vocês. O Criador de Israel, eu sou o rei de vocês. E nós vamos ver na Brit Hadashah, entre aspas, no Novo Testamento, que Yeshua, ele é identificado como o que criou todas as coisas, ele é o Redentor, ele é o Santo de Israel, e nós vamos ver que ele é o Rei de Israel. Então, nós temos ou duas pessoas, ou nós temos aqui a mesma pessoa. E repare que está no singular.
Não está dizendo nós somos Adonai, mas está dizendo eu sou Adonai. Tá? Então eu começo a perceber alguns nuances das escrituras aqui que vai me conduzir a um pensamento mais bíblico, não teológico. Em Isaías 45, 21 diz assim: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho de todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, Adonai? E não há outro Deus senão eu, e Deus justo e Salvador não há fora de mim. Repara o seguinte, olha o que está falando aqui, gente. Ele está dizendo assim, olha, quem que fez ouvir isso desde a antiguidade? Ou seja, desde os tempos antigos ele está se revelando. Quem desde então anunciou para frente? Né? Quem consegue falar das coisas para frente? E porventura não sou eu? Eu. Porventura não sou eu? Ele está usando o pronome eu, hein? Não é nós. Porventura não sou eu? Adonai? E não há, ele diz, não há outro Deus senão eu. Aí ele fala, Deus justo e Salvador não há fora de mim. Percebeu a profundidade, o peso que tem nesse versículo? Ele está dizendo, olha, não tem outro Salvador além de mim, não tem outro Deus além de mim, não tem outro justo além de mim. Então você começa a juntar as palavras, a identidade, a persona, e você vai começar a entender o que eu estou falando. E reparem em Lucas 2,11, olha lá, estou lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Lembre-se que eu coloco assim entre aspas, porque não existe a expressão Novo Testamento, foi inventada por gentios para poder desvincular os textos da Brit Hadashah do Tanakh, né? Ou seja, assim, o Tanakh não foi para lá, é velho, e agora o que vale para nós é o novo. Isso não existe, tá? É uma coisa só, certo? É como um relógio, está passando as horas, mas é o relógio. Tá? Mas olha lá em Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Messias. Em português está o Senhor, né? Aí, olha só. Que Hayon Yulad Lachem Mosia Ashehu Hamashia Hadon Bei Davi. Adon. Olha só. Hoje, os anjos anunciando. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Anunciar. Que é o Mashiach. Que é Adon. Adonai. Ele está literalmente dizendo que Adonai nasceu ali. Peraí, Pedro, mas quem nasceu ali foi um homem, Jesus. Vamos usar o português clássico. Preste atenção de que existe um jogo de palavras ali que são justamente para identificar. Por que o anjo não falou assim, hoje nos nasceu na cidade de Davi o Messias? Pronto. Eu teria que ter, claro, a compreensão de quem é o Messias, mas vamos dizer assim, de maneira muito resumida, hoje nasceu o Messias. Mas ele está dizendo, hoje nasceu o Messias, que é o Salvador, e que é Adon, que é o próprio soberano de vocês, né? Então, aí eu começo a pensar, então, que ele está dizendo, mas como nasceu? Tá? Em Atos 5,31, diz o seguinte, Deus com sua destra, em relação ao Messias, Deus com sua destra o elevou a príncipe Salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O elevou, né? Ele está dando o quê? É óbvio que Yeshua, né, o Messias, ele é um ser humano, vamos dizer assim. Né? Ele é um ser humano, óbvio. Ele é um Zeirampim, ele tem que se manifestar, Adonai tem que se manifestar de alguma forma. E a alma do Messias é Adonai. Certo? E aí ele está dizendo, eu elevei, eu coloquei ele nas alturas, que ele parece igual a vocês, mas esse Zeirampim, ele está nas alturas, ou seja, ele é celestial, ele é divino, tá? E o elevei na condição de príncipe e Salvador. Aí lembra lá no texto de Isaías, não há Salvador além de Adonai. Certo? Então o que ele está colocando? O que vocês estão vendo aí, mais ou menos é isso. O que vocês estão vendo, o Messias que vocês estão vendo, é o Salvador, é o príncipe.
E é interessante porque esse príncipe dá a ideia de realeza, tá? Não numa função de inferioridade ao rei, tá? Mas a ideia de que para ser príncipe ele procede da realeza. A ideia é que quem está olhando Yeshua está vendo o próprio principado, a própria realeza, e ao mesmo tempo vendo o próprio Salvador. Em João 5,22 diz assim: e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Está lá. Só que quando eu vou olhar esse texto para ele, mas eu sei que durante todas as escrituras do Tanakh, eu sei que Deus é o juiz. E aí ele diz assim: o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O que ele está dizendo aqui? Se Yeshua tem todo o juízo, ou seja, tem todo o poder de julgar, olha que quando você vê o texto assim, você não vai pegar de cara, né? Mas eu tenho assim, ó, se Yeshua tem todo o poder, né? O texto está dizendo isso, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, se o Filho tem todo o juízo, das duas uma, se o Pai for um outro Deus e o Filho for outro Deus, então assim, se o Filho tem todo o juízo, o Pai ficou sem o todo. Não, passou tudo para Jesus. Então o Pai não tem condição de julgar. Só quem tem condição de julgar é o Filho. Agora, se eu entender que o Filho é uma manifestação de Adonai e que por isso ele tem todo o poder de julgar, aí eu vou ter um entendimento verdadeiro das Escrituras. Tá? Salmo 24:10. Quem é este? O Rei da Glória? Adonai dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Olha só que interessante. Humize Melach Hakavod Adonai Tzavaot Humelach Hakavod. Sei lá, né? Veja, ele está perguntando Mihuse Melach, quem é o rei? Ele não é o rei só, é assim, Humize Melach Hakavod, da glória, que tem toda a glória. A glória é algo excelso, algo maravilhoso, algo que você tem que entender que glória é muito mais do que algo que a gente consegue compreender. Mas ele está dizendo, esse rei ele é da glória. Tá? Quem é o rei da glória? Tá? Aí ele diz, responde, né? Ele fala assim, Adonai, Tzavaot, né? O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Anjos, do exército angelical, de toda a criação angelical, de todo o céu, né, de todos os céus. Então ele diz assim, olha, o rei da glória é Adonai. Eu tenho que entender isso. E aí a gente vai ver que Yeshua é apresentado como rei. Então, ou tem dois reis, daí vai ter um choque aqui, ou Yeshua é o próprio rei da glória que está entre nós. Daí o temor de obedecer ao Messias. No Isaías 40, verso 5, diz assim, e a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, juntamente verá que foi a boca do Senhor que isso disse. Olha só que interessante. Venigelá, Kevod Adonai Veró, Kalbassá, Yachdav, Kipi Adonai Dibir. Ele está dizendo o que aqui, gente, em hebraico? Que assim, ó, a glória de Adonai se manifestará. Eu estou aqui agora, desde o início, falando de manifestação. A glória de Adonai se manifestará. E toda a carne juntamente verá. E todos os seres vivos verão. Todos os humanos verão. Tá? Então, olha, toda a manifestação dele, né? A glória de Adonai se manifestará. E tudo, a carne, tudo que vive, verá o que foi a boca de Adonai que disse isso. Ou seja, a Adonai está dizendo, eu estou dizendo para vocês que vocês vão me ver na pessoa do Messias. E aí no capítulo 42, verso 8, ele diz assim, eu sou Adonai, este é meu nome, a minha glória, pois, a outra eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, eu sou tão infinito, sou tão glorioso, que ninguém pode ter esse privilégio de ser chamado de Deus. Tá? Nem imagens, nem ninguém.
Quando ele fala ali, né, eu sou Adonai, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra pessoa eu não darei. Né? Ele está dizendo exatamente isso. O meu nome é glorioso, o meu nome é maravilhoso, incompreensível para vocês, mas eu não dou meu nome a outro. Ninguém pode ter o meu nome. E aí a gente aprende que Yeshua, ele tem o nome de Adonai. Porque ele fala, em Atos 4 fala, né, o nome que está sobre todos os nomes, né, em Atos 4, Yeshua tem o nome de que está sobre todos os outros nomes, ou seja, ele porta o nome de Adonai. Mas eu quero que você comece a perceber a ligação que está sendo anunciada, né? Em 1 Coríntios 2 fala assim, no verso 8, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da Glória. Está lá. Aí repare aqui, gente, vou fazer novamente para você ver o texto anterior. Ele diz assim, eu sou Adonai, e o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei. E aí quando você vai ver o texto de Coríntios, eu acabei de dizer para você aqui, ele diz assim, ao qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Olha só, ele está dizendo abertamente que crucificaram o Senhor da Glória. E Isaías fala que o Senhor da Glória é Adonai. Está percebendo isso? Em Gênesis, no capítulo 17, verso 1, diz assim, sendo pois a Avrão, da idade de 99 anos, apareceu Adonai a Abraão e disse, eu sou Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E veja assim, olha o que ele está dizendo aqui, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu Adonai a Abraão. E se aparecer significa que ele se manifestou a Abraão. Mas de que maneira ele se manifestou? Na forma de um homem, de um anjo, mas na forma humana. Né? Ele se manifestou de uma forma humana. E o anjo, que você quiser considerar a manifestação, né? Mas de qualquer maneira, Abraão viu, entre aspas, né? Ele viu Adonai. Mas quem ele viu? Ele viu uma manifestação. Esse aparecer é uma manifestação. Quando eu vou lá para Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então, ele refere-se a Yeshua como aquele que é traspassado. Aí no verso 8, olha só, eu vou ligar o verso 8 com 7. Ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, diz Adonai, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Ô meu irmão, quem você está esperando que venha para a redenção final? O Messias. Eu também. Olha só, mas ele diz assim, diz Adonai, o que era, o que há de vir o Todo-Poderoso. Quem é que é o Todo-Poderoso? Se você conseguir ligar os pontos, você vai ver que ele é. Né? Quando você fala o alfa e o ômega, né? na tradução do grego, Aleph e o Tav, em hebraico, ele está dizendo assim, ó, eu sou o todo, eu sou o infinito. Porque o Aleph é a primeira letra, o Tav é a última letra, o alfa e o ômega, né? Ou seja, tudo existe em mim. Nada existe fora de mim. Tá? Então, ele é o infinito, o Ein Sof. Ele está dizendo, eu virei o que era, o que é e o que há de vir. Ou seja, ele está dando ali a sua identidade. Tá? Isso é muito importante que eu consiga ter em mente. E aí tem muitos textos, né? Em Isaías 45, 22, diz assim, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. No verso 23, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho
e por mim jurará toda a língua. Se você conhece o texto da Brit Hadashah, você já vai saber que eu estou falando aqui. Olha, Adonai está dizendo, diante de mim vai se dobrar todo o joelho e por mim jurará toda a língua. E aonde que você encontra um paralelo para isso? Mas vamos continuar. Isaías 45:24. De mim se dirá, deveras em Adonai há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Verso 25. Mas Adonai será justificado e se gloriará a toda a descendência de Israel. Ou seja, a glória dele vai ser visível a toda a descendência de Israel. E todo mundo vai reconhecer a sua glória. Todo mundo vai se dobrar diante dele. Todo mundo vai confessar que Adonai é Adon, né? Que o tetragrama é Adon e que ele é o Deus único, o Deus verdadeiro. Aí você vai lá para Filipenses 2:10. Para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é Adon, para a glória de Deus Pai. Aí eu falo, mas peraí. No texto de Isaías fala que todo joelho vai se dobrar diante de Adonai e toda língua confessará a sua glória. E aqui agora eu estou vendo que ao nome de Yeshua, perceba a ligação, nome em Yeshua, se dobrará a todo joelho e o confessará como Adonai. Para a glória de Deus Pai. Eu vou explicar depois para você no outro vídeo essa questão de Deus Pai, Deus Filho, porque é um assunto muito, muito interessante, né? Mas a gente precisa fazer essa distinção, entender por que ora é usado Deus Pai, Deus Filho, por que os hereges criaram então a doutrina da Trindade. Mas olha só, eu estou diante de Yeshua e o texto diz que eu vou me dobrar diante dele e que vou confessá-lo como Adonai. Aí você vai ver assim, mas no texto em português diz assim, e todo língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você pega esse texto, você fala, ele é o Senhor, mas é um Senhor com só a primeira maiúscula, o resto minúsculo. Só que no texto aramaico está Mariá, certo? Que é o nome aramaico para Adonai, para o tetragrama. E no texto hebraico está o tetragrama. Então o que eu estou dizendo ali? O texto original seria o seguinte, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o tetragrama, para a glória de Deus Pai. Aí você vai entender depois por que é usada essa terminologia Deus Pai e Deus Filho. Mas fixe nesse detalhe aqui. E toda língua confessará que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o tetragrama. Esse é o texto que está falando lá. Só que os tradutores, para evitar essa identidade, colocaram um S maiúsculo e o resto minúsculo. Mas se fosse seguir a correção do texto, a retidão do texto, teria que colocar, como eles colocam lá no Tanakh, né, no Velho Testamento, eles colocam, quando é Adonai falando, eles colocam todas em maiúsculas, tinha que colocar tudo em maiúsculo aqui. E até porque a lógica te permite ver isso. Se todo joelho vai se dobrar diante dele, todo mundo vai confessar que ele é o Senhor, não pode ser outro Senhor, tem que ser Adonai. Tá? Então, eu vou parar aqui hoje, mas a gente vai trabalhar, vai continuar vendo outros textos, porque eu faço questão que você fique muito fundamentado nessa visão de que Yeshua HaMashiach é Adonai, porque isso é sério. Por isso que não se render diante de Yeshua HaMashiach, por isso que não recebê-lo como Adon, significa não estar recebendo Adonai, está se rebelando contra Adonai. Isso é sério. Tá? Ao mesmo tempo que eu vou desvinculando a possibilidade de uma trindade. Então eu espero que até aqui a gente possa ter caminhado junto nessa primeira etapa. Nós vamos continuar, hein? No outro vídeo nós vamos continuar, para que você possa entender mais ainda dessa manifestação de Adonai que veio até nós por amor e para exaltar, mostrar, revelar a sua glória de uma maneira que nós possamos suportar essa visão da glória dele. Bom, que Adonai te abençoe no amor do Mashiach que veio até nós. Um beijo no coração de todos.